Eu não acho que esse homem era alguém da família, porque ela começou a gritar muito alto, chutar ele e tentar correr, mas ela não conseguiu. Senhor, me passa o seu endereço agora, por favor. Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao canal Arquivo Mistério. Hoje o caso vai ser bem curtinho, é o caso Amber Alert, mas é uma história muito importante. Foi por causa desse caso que o sistema de buscas de crianças desaparecidas nos Estados Unidos sofreu uma mudança e hoje é utilizado em vários países do mundo. E como vocês sabem, eu não me enrolo no começo do vídeo, mas já deixa seu like aqui para ajudar na divulgação do canal. Então pega seu fone de ouvido e vamos nessa! Na tarde do dia 13 de janeiro de 96, em Arlington, Texas, Estados Unidos, aconteceu um crime que mudou para sempre o sistema de alerta a sequestros utilizado nos Estados Unidos e no mundo. Amber Hageman, filha do casal Richard Hageman e Donna Whitson, foi sequestrada e praticamente nenhuma pista foi deixada. Amber, de 9 anos, o irmão Rick, de 5, e seus pais foram visitar os avós. Durante a tarde, as crianças pegaram suas bicicletas e foram brincar no estacionamento de um supermercado abandonado da região. Era muito comum crianças e adolescentes se encontrarem lá para brincar e conversar. As crianças usavam as rampas de acesso ao mercado para andar de skate, patins e bicicleta, como foi o caso dos irmãos Hageman. Rick voltou para casa antes da irmã, que queria ficar mais tempo brincando. Quando ele chegou, os pais ficaram um pouco preocupados por eles não terem voltado juntos. Menino, cadê sua irmã? Ela falou que ia ficar brincando lá no mercado. Não. Diga pra ela que já está ficando tarde e que é pra voltar pra casa. Rick então obedece à mãe e retorna ao estacionamento para chamar a irmã. Mas ao chegar lá, Amber tinha desaparecido. O avô das crianças, com seu carro, passou por diversas ruas até chegar ao supermercado. Chegando lá, ele viu diversos policiais no local e percebeu que algo estranho estava acontecendo. Minutos antes, a polícia tinha recebido uma ligação. 911, com sua emergência? Alô, meu nome é Jimmy e eu tô ligando porque aconteceu algo estranho aqui e eu acho que vocês precisam vir aqui rápido. O que aconteceu, senhor? Eu vi um homem pegar uma menina na rua, jogar ela dentro do carro e ir embora. Eu não acho que esse homem era alguém da família, porque ela começou a gritar muito alto, chutar ele e tentar correr, mas ela não conseguiu. Senhor, me passa o seu endereço agora, por favor. Jimmy Cavill, 78 anos, era um morador que viu tudo isso acontecer e ligou imediatamente para a polícia. Por ele ser um senhor de idade e o fato ter acontecido um pouco longe de onde ele estava, ele não conseguiu enxergar com detalhes informações que pudessem ajudar a polícia. Mas claro, ele fez a ligação e isso não tira o mérito de sua ajuda. Jimmy descreveu o veículo como uma caminhonete azul escura ou preta, que o homem parecia ter mais ou menos 1,80 m, que tinha entre 30 e 40 anos e que tudo aconteceu muito rápido. Como isso tinha acontecido há alguns minutos, a polícia rapidamente se mobilizou para tentar encontrá-la. Mais de 50 agentes faziam as buscas na região. Elas eram diárias. Além da polícia, os familiares também praticamente não dormiam e faziam as suas próprias buscas. No dia 17, 4 dias depois, um homem que passeava com seu cachorro perto dos apartamentos Forest Hill, em North Arlington, a quase 8 quilômetros do local do sequestro, viu o corpo de uma criança sem roupas, apenas com a meia no pé direito, na beira do riacho e imediatamente ligou para a polícia. Na identificação do corpo, foi confirmado que aquela menina era Amber Hageman. Pelo fato de estar na água corrente por alguns dias, qualquer possível evidência foi eliminada do corpo. Praticamente nada conseguiu ser coletado. Nada garante que ela foi deixada lá. Ela pode também ter sido trazida pela correnteza por alguns dias até parar ali. Os pais da Amber ficaram em choque com a notícia. No decorrer das semanas seguintes, mais de 6.000 informações, incluindo suspeitos, teorias, testemunhas, familiares, foram investigados e absolutamente nada foi descoberto. Desaparecimento de crianças, infelizmente, não são casos isolados. Mais de 800.000 crianças são reportadas como desaparecidas todo ano no mundo inteiro. A velocidade da informação é uma peça fundamental para um possível resgate com agilidade.
Os pais da Amber coletaram assinaturas na esperança de forçar o poder legislativo do Texas a aprovar leis mais rigorosas para proteger crianças. Além disso, uma mãe chamada Diane Simone ligou para uma estação de rádio local que comentavam sobre esse assunto no momento e deu a seguinte ideia. Pode falar, dona Simone. Então, eu acompanhei esse caso pela TV e os jornais e me senti muito comovida, porque eu também sou mãe de uma criança. E eu não sei o que seria de mim se algo desse tipo acontecesse comigo. Aí eu fiquei esses dias pensando, o governo aqui dos Estados Unidos enche o nosso campo visual com alertas da meteorologia. Tem dias que todo canto que a gente olha é aviso de chuva e tempestade que está para chegar. Por que eles não usam esses mesmos meios de comunicação para nos avisar que algo assim está acontecendo, sabe? Quando vão avisar do tempo, eles param tudo. Televisão, rádio, disparam um barulho enorme e todo mundo fica alerta para se proteger. Se um aviso semelhante fosse utilizado para que todos tentassem proteger uma criança sequestrada, eu acho que a gente conseguiria salvar a vida de mais pessoas. Nossa, essa é uma excelente ideia. E espero que essa transmissão chegue aos ouvidos das autoridades competentes para que assim, quem sabe, algum projeto seja feito. As palavras dessa mãe repercutiram em todo o país, e 9 meses depois, em outubro de 96, foi criado o sistema Amber Alert. Além da homenagem feita à pequena Amber, as siglas são as primeiras letras da frase American Missing Broadcast Emergency Response, que em português quer dizer Desaparecimento na América, Transmissão de Resposta de Emergência. Os alertas interrompem a programação de rádio e TV, aparecem em placas de transporte, outdoors digitais e também chegam como mensagem de texto em telefones celulares. Para que o Amber Alert seja acionado, existem 4 requisitos. 1. A polícia deve confirmar que existe um sequestro de fato. 2. A existência de descrição suficiente que identifique a criança, o sequestrador ou o veículo. 3. A criança precisa ser menor de 18 anos. E 4. A criança precisa estar em risco sério de ferimento ou morte. Esse último item se refere ao fato de poder eliminar possíveis situações onde, por exemplo, os pais são separados e na guarda compartilhada, algum deles demora para levar a criança de volta para outra casa. Apesar das regras estabelecidas, há casos e casos e elas servem mais para eliminar alertas desnecessários do que não alertar os casos de fato. Em 2016, 20 anos depois do sequestro, Diane Simone, a mãe que deu a ideia de um novo sistema, deu uma entrevista na TV dizendo que o problema não era que as pessoas não sabiam ou não viam, pois é praticamente impossível uma pessoa ir de um lugar ao outro sem ser vista. Então, as pessoas só não sabiam o que estavam vendo, e agora com o Amber Alert, todos conseguem ficar mais atentos. Donna Whitson, hoje Donna Williams, mãe de Amber, disse que está muito orgulhosa do sistema, mas ao mesmo tempo, saber que isso foi criado depois do sequestro da sua filha causa um pouco de dor. Esse caso aconteceu em 96 e ainda não existe qualquer informação concreta de pistas do ou dos responsáveis pelo crime. Infelizmente, o caso permanece sem solução até hoje. Eu sei que é bem chato trazer para vocês um caso que não foi resolvido, mas ao mesmo tempo eu achei que seria importante que esse fosse o primeiro caso, pois foi por causa dele que o sistema Amber Alert foi criado e ele tem salvo a vida de muitas crianças desde que ele foi implantado. Além dos Estados Unidos, esse sistema também é usado em outros 22 países. De acordo com o Departamento de Justiça americano, desde 2009 o sistema ajudou a encontrar 900 crianças. O Brasil ainda não utiliza nenhuma ferramenta semelhante como essa e por conta disso não é possível mensurar quantas crianças já foram encontradas utilizando um único recurso. O que eu consegui encontrar foi o seguinte: de acordo com o portal EBC, Empresa Brasil de Comunicação, cerca de 40 mil crianças e adolescentes são reportados como desaparecidos em todo o Brasil. Isso dá uma média de 112 menores por dia. E para finalizar, 2 filmes foram produzidos inspirados na história. O primeiro foi lançado em 2006, exclusivo para TV, e se chama Amber's Story, e o segundo foi lançado recentemente, em 2016, e se chama Amber Alert. Então fica aqui a dica de 2 filmes para vocês que quiserem saber mais sobre essa história. Se vocês quiserem escutar outros casos com essa pegada diferente de narrativa, basta deixar aqui nos comentários que história você quer ouvir, que as mais citadas eu vou pesquisar, produzir e trazer para vocês. E se quiser acompanhar o lançamento de novos casos, basta se inscrever aqui no canal
canal, e se você gostou desse vídeo já deixa seu like. Esses números são importantes para ajudar na divulgação do canal e no crescimento desse projeto. Eu vejo vocês então na próxima semana, combinado? Até lá!